A paz do Senhor, povo de Deus, ninguém impede o agir de Deus. Tô feliz e grata a Deus por mais um dia. Louvado seja Deus, 28 de dezembro de 2023, mais um Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Estamos na carta aos Romanos, no capítulo 2, Deus seja louvado. Nós estamos aqui quase para encerrar, vai demorar um pouquinho, acho que gravo mais um ou dois vídeos ainda, mas nós estamos aqui no capítulo 2 da carta aos Romanos, uma carta poderosa, poderosíssima. Paulo, ele passa ali, escreve a carta aos Coríntios, depois que ele escreve a carta aos Coríntios, ele vai descer para Grécia. Ele vai passar, eu até anotei para mim não esquecer, ele passa na Grécia, depois ele passa em Atenas, e depois ele volta para Coríntios, e ali em Coríntios ele vai ficar sabendo, né, sobre a igreja que está situada em Roma. E aí ele sente aquele desejo forte de ir a Roma conhecer, porque nenhum dos apóstolos tinha ido na igreja ali situada em Roma, não, os apóstolos de Jesus Cristo, os pregadores ali, ninguém tinha ido ainda. Então por quê? Porque essa igreja foi fundada pelos judeus que estavam ali no Pentecoste, então eles foram pregar o evangelho. Ele fundou essa igreja ali em Roma. E Paulo tinha o desejo de ir lá e ser enviado por Roma, né, para pregar o evangelho como missionário da igreja de Roma. Então Paulo escreve essa carta aos Romanos, que é poderosa sobre ética. Essa carta teológica é uma carta poderosa, irmãos. É uma carta que Paulo mostra todo o seu conhecimento mesmo, toda a sua graça sobre esta carta, para mostrar aos irmãos que ele não era uma pessoa que caiu por acaso no ministério. Sabe? A gente precisa respeitar os ministérios das pessoas. A gente costuma julgar as pessoas. Ah, chegou agora, tá se achando. Não, irmão, não chegou agora não. Eu tenho 7 anos de evangelho. 7 anos que eu sirvo a Jesus, mas eu vivi histórias, eu vivi coisas tão tremendas com o Senhor Jesus. Eu cheguei ao extremo, a ponto de desistir de servir a Deus, ao ponto de voltar atrás, não querer largar Jesus, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, o cristão que está convertido a Cristo, não convencido, ele não tem desejo de deixar Jesus, ele não tem desejo de largar Deus, não, ele quer se esconder ou sair daqueles problemas, ou correr daquele problema, seja lá o nome que a gente der, ele quer sair daquela situação, mas ele não quer deixar Jesus. Quando Elias entra na caverna, Elias não entrou na caverna rejeitando Deus, não, Elias entrou na caverna porque Elias queria se esconder das situações e dos problemas, mas Elias não queria ficar longe de Deus, ele não queria ficar longe de Deus, é tanto que ele sabia quando Deus falava com ele. Então não existe isso. Então os ventos, as lutas definem quem vocês são. Então presta atenção, pare de julgar o ministério das pessoas, pare de julgar pessoas por você ouvir falar. Irmãos, nós estamos vivendo uns dias tão diabólicos, tão terrível, coisas tão que está acontecendo assim, tão nojentas, enojadas, que as pessoas estão julgando pessoas por aquilo que ouvem. Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês estão julgando pessoas, eu estou julgando pessoas por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Será que nós estamos certos? Nós precisamos analisar a nossa vida com Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar e buscar em Deus resposta para aquilo que nós precisamos ouvir. Então, que você tenha esse despertamento. Não julgue pessoas pelo que você ouve, ou pelo que falam, ou pelo que você vê, mas julgue com a justiça de Deus, tá? Procure saber em Deus quem são essas pessoas, para você não cair numa cilada e entrar debaixo do juízo da mão de Deus por tocar em pessoas que não é para ser tocada. Não sei porquê, mas Deus me mandou falar isso e eu falo tudo que Deus manda. Amém? Se é para você, receba e mude o seu posicionamento, mas vigia com a língua. A língua vai levar muito crente para o inferno. Amém? Vamos lá. Paramos ontem no verso... Qual verso que a gente paramos ontem, meu povo? Eu não sei mais qual foi o verso que a gente paramos. Ah, tá. Verso 11. Paramos no verso 11. Vamos dar uma continuadezinha nele aqui? Vamos dar uma entrada nele aqui pra gente continuar. Amém? Vamos lá, ó. Porém, cadê? 11. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. O que é parcialidade? Parcialidade é facção. Parcialidade é partidarismo. Então Deus não tem partidarismo. Deus não tem filhinhos preferidos. Deus não tem, não, eu vou ficar do lado desse, não, eu vou ficar contra esse. Deus não tem isso. Deus não é nós, Deus não é ser humano que fica escolhendo partidarismo pra ficar, não, eu tô no partido da irmã, não, eu vou ficar naquela panela, porque a igreja é cheia de panelinha. A igreja é cheia de partidarismo. Algumas congregações faz vergonha. É uma panelinha daqui, é um grupinho daqui, é um grupinho dali, é um grupinho de cá, um grupinho ali, é um grupinho de A, um grupinho de B, grupinho de C. É uma coisa terrível. Aí tem o grupo daqueles que se sentem mais empoderados, mais ricos que os outros, né? Aquele que tem uma situaçãozinha financeira melhor, que aí pronto, já não fala mais com os humildes da igreja, e o nariz tá sempre em pé, né? Seus ternos bonitos, Gente, muito egoísta vai pro inferno com roupa bonita, tá? Não se engane. A aparência
Engana o homem, mas não engana Deus. Então, o Senhor não tem partidarismo, irmãos. Ele não tem. Ele não fica fazendo para ela, não. Vou ficar do lado da missionária Deca porque minha filha amada. Não, não. Ah, não, Deus não tem isso. Então, Paulo está escrevendo aos judeus religiosos que Deus não tem facção. Deus não tem partidarismo. Deus não é parcialidade. Ele não é parcialidade. Ele não tem esse negócio de escolha. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Deus não tem grupinhos. Deus não tem panelinha. Não toca em mim, porque se tocar, vai ver o Deus que eu sirvo. Se eu botar no meu joelho... Epa, cuidado, tá? Cuidado, crente. Se o seu joelho não tiver com Deus, não tem poder nenhum esse joelho seu. Primeiro que oração de macumbeiro, de crente feiticeiro, Deus não ouve. Quem ouve é Satanás. Quem ouve oração de crente macumbeiro, de crente feiticeiro é o diabo, não Deus. Então não tem esse negócio, se eu botar no meu joelho, não, que negócio de botar no joelho? Pode botar no seu joelho, mas se Deus estiver com a mão dele estendida, seu joelho não faz nada. Nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá? Verso 12. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Verso 13. Pois diante de Deus não serão, aleluia, pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei. Presta atenção. Presta atenção, vou ler de novo, verso 13. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei, é considerado justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Sabe o que Deus está falando? Não é aqueles que ouvem, não é aqueles religiosos que só estão ouvindo, é os que praticam, que obedecem à lei, obedecer à lei. Então Paulo está escrevendo para esses irmãos dizendo que aqueles judeus piedosos que serviam ao Senhor, sim, eles estavam obedecendo à lei, obedecendo ao Senhor. Irmãos, é algo isso aqui muito profundo. É muito profundo, não é ouvir, somente ouvir, tem muita gente só ouvindo. É por isso que Tiago escreve na sua epístola, não sejais somente ouvinte, sejais praticante da palavra, para que não fique se enganando a si mesmo e seja julgado. Tem pessoas que só estão ouvindo, eu ouvi uma palavra poderosa, mas não tem transformação de vida. Eu ouvi o irmão pregar, mas tem pessoas que querem ouvir, mas não querem praticar. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Então não adianta eu ouvir sobre a lei e não praticar a lei. É isso que Paulo está dizendo. Os judeus religiosos ouviam, mas não obedeciam. E Deus toma essas pessoas declaradas justas, é quem pratica, é quem obedece. Agora, a palavra de Deus. Não adianta eu sentar aqui e pregar a Bíblia para vocês, falar nesses vídeos aqui o que a palavra de Deus tem poder e faz na vida do homem e não viver ela. Não adianta nada eu falar e não viver o que a palavra de Deus está me ensinando a viver. Esses últimos dias eu tenho tido experiências com Deus e eu tenho orado, falado com o Senhor essa noite. Deus me deu um sonho muito forte, falou comigo de uma forma muito tremenda. Então Deus tem mostrado para mim, irmãos, umas coisas que eu tenho orado, até pensamentos de pessoas. O que pensa sobre o respeito de mim. Então Deus falando comigo. Mas isso não significa que eu vou apontar a pessoa, que eu vou julgar a pessoa, que eu vou sair falando mal, que eu vou fazer oração. Não. Isso é para mim orar para Deus abençoar essa pessoa e transformar a mente. Porque o diabo, irmãos, o inimigo das nossas almas, Satanás, o acusador, o mentiroso, o enganador, aquele faccioso que engana, que mente para as pessoas, ele tem feito as pessoas se voltarem um contra o outro. Por quê? Ele coloca no coração de pessoas sentimentos malignos. E se eu não tiver estrutura espiritual em Deus, para me entender que a minha guerra não é contra aquele irmão, eu vou viver em guerra contra as pessoas. É isso que o diabo quer. O diabo quer que nós vivemos em guerra contra as pessoas. E como que ele faz isso? Ele faz com pessoas que se levantam, com contenda, com vários tipos de coisas. Mas você tem que ter paz. Eu falei no vídeo de ontem que nós precisamos ter paz. Então você precisa ter a paz de Deus na sua vida. Eu preciso ter a paz de Deus na minha vida. Para quê, missionária? Para quando essas coisas acontecerem, eu ter paz em mim. E nada mexer comigo, nada me parar. Por mais que eu sei tudo que eu estou vivendo, que eu sinta na pele, na carne, eu tenho paz em Deus. Em dobrar o meu joelho e orar, em falar com Deus e saber que Ele vai me responder. Porque o que adianta ter uma vida atribulada e não conseguir falar nem com Deus? Você está entendendo? O mundo pode estar atribulado, pessoas podem estar atribuladas do seu lado. Você não pode estar atribulado. Você tem que ter essa estabilidade, essa estrutura em Deus e saber quem você é. Amém? E para você saber quem você é só quando Deus te coloca na prova. É só quando Deus te coloca na luta, é só quando Deus te coloca no vento que você vai saber quem você é. Você sabe a sua capacidade, você sabe os sentimentos que você tem, você sabe quem você é no meio da prova, no meio da luta. Não é na bonança, todo mundo é bonzinho, porque todo mundo tá sorrindo, tá alegre, tá amando todo mundo, mas é na luta, na prova mesmo, na escassez. É na dificuldade que a gente se conhece. Vamos lá?
que o tempo não nos espera. Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei. Olha só. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se, olha só, tornam-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei. Presta atenção. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que a Bíblia fala que nós somos enxertados. Porque pela lei mosaica, pela lei dos judeus, a gente não poderia. Por isso que os judeus são religiosos demais, eles não aceitam. Mas se eu sou gentil e eu sigo a palavra, as orientações, está valendo para mim. Você está entendendo? É graça, irmãos, é graça. É favor imerecido, é graça. Só ele pode fazer isso. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. Coisa linda, meu Deus. Ele está falando dos gentios, dos gregos que estavam ali servindo a Deus, que aceitaram a Jesus, que seguiam as leis de Deus direito. Paulo está dizendo, porque os judeus religiosos não aceitavam, estava havendo uma briga, uma facção naquele lugar muito grande, porque estava briga religiosa. E Paulo está dizendo que o mandamento estava gravado no coração dos gentios. E disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Corrigindo. Tem coisa melhor do que você ser corrigido pela mente. Quando você faz algo errado, a sua mente, a sua consciência, ela fica em cima. Você fez isso tá errado, não foi desse jeito, não é desse jeito. Não precisa nem ninguém te acusar, sua própria mente. Agora, quando você faz algo que você tem paz, não adianta, irmão. O diabo pode usar pessoas para condenar você, pode usar pessoas para te apontar, mas não adianta. Quando você tem paz em Deus, paz na sua mente, acontece aqui, ó, em momentos servindo, os pensamentos, em alguns momentos servindo como defesa. Isso é algo lindo demais, irmão. Isso é paz com Deus. Isso é paz com Deus. Presta atenção, a parte C do versículo. Em outros momentos, lhe servindo como defesa. Alguns momentos servem como acusador. Como assim? Pecou. Você pecou. Você pode não falar para o seu pastor. Você pode não falar para a sua liderança. Você pode não falar o que você fez pro seu irmão. Você pode não falar. Você pode não falar o que pensou. Mas você pecou. A mente, a consciência, né? A nossa consciência mostra quem nós somos, o caráter. Em outros momentos te serve também de quê? De defesa. Não, eu não fiz isso. Eu não falei isso não. Isso é mentira, essa irmã. Ela pode falar o que for, mas é mentira. Deus sabe. Não me abala não, porque eu sei quem eu sou. Então é isso, irmãos. É você ter essa certeza, demonstrar claramente. Ó, ele fala aqui, ó, e demonstram claramente. O que é demonstrar claramente? Com as ações, com as atitudes, seguindo a Deus. Eu costumo falar, eu falei pro meu esposo esses dias, e eu sempre costumo falar isso, né? Acho que foi ontem mesmo que eu falei com ele. Eu falei pra ele que não tem nada melhor do que o silêncio de Deus na nossa vida. Como assim? Quando Deus fala, fique quieto, fique quieto. Quando Deus fala, não se defenda, não se defenda. Quando Deus fala, fique calado, fique calado. Sabe por quê? Deus, ele é a maior justiça que nós podemos exercer. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Deus, ele age com justiça na minha vida e na tua vida. Há uma balança de Deus na vida do crente. E Deus, ele pesa as minhas ações, as minhas atitudes, o meu falar, tudo que eu sento aqui para falar, Deus pesa. Deus sabe a intenção do coração e do pensamento. Então deixa Deus te justificar. Não fique querendo se justificar para pessoas. Eu não sei porquê, mas o Senhor está mandando eu te dizer. Não queira se justificar. Não queira dizer que você não falou. Não queira dizer que você não fez. Deixa Satanás usar pessoas para armar contra você. Fica no silêncio de Deus, que Deus vai te justificar. Você vai ver na vida deste homem, na vida desta mulher, a justificação de Deus sobre a sua vida, porque não adianta você querer falar. Se você falar, você vai atrapalhar. Se você querer se defender, você vai atrapalhar. Então não se defenda. Deixa defamar teu nome. Deixa falar somente. Continue firme com o Senhor e não oscile na fé, porque Deus vai te justificar. Eu lembro que quando eu passei por alguns momentos, até hoje o Senhor tem mandado eu ficar calada. Não me defender, não falar nada, só ficar calada. O Senhor tem falado isso comigo. Fique calada, fique calada. Então eu fico calada, eu obedeço. Irmãos, porque quando Deus justifica, Deus justifica. Quando Ele fala ao favor daqueles que estão obedecendo a Ele, Ele fala. Então vigia, 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 porque tem coisas que vai servir para você como defesa, tá? Coisas que vai servir para você como defesa e outras que vai servir para você como acusação. Então você vigia com seus pensamentos, vigia com o que você fala, porque algumas coisas você vai ser como defesa e outras coisas vai ser como condenação. Então vigia com as suas palavras. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos
dos homens. Quando Deus julgará o segredo dos homens, meu irmão? Naquele grande dia, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as claras ações, com as declarações do meu evangelho. Que evangelho? De Jesus Cristo. Irmãos, isso é algo muito forte. De acordo com as declarações do meu evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus. Deus não vai julgar o homem pelo que o fofoqueiro fala. Deus não vai julgar o homem pelo invejoso fala. Deus não vai julgar o homem por aquele ganancioso fala. Deus vai julgar o homem pela sua palavra. Deus vai pesar. É por isso que eu falei, tem uma balança de Deus que pesa e que julga as minhas ações e as tuas ações. O crente deve ser fiel à palavra de Deus, porque esta palavra vai julgar. Esta palavra vai condenar. Ei, João capítulo 12, verso 46, se eu não me engano, o Senhor Jesus Cristo está falando e ele fala assim, ó, eu não julgo, porque tem quem vai julgar. Porque naquele grande dia, a palavra que rejeita hoje, esta palavra é a que vai julgar. Então a palavra que muitos estão rejeitando hoje, esta palavra é quem vai julgar naquele grande dia. Então o justo evangelho de Jesus Cristo é a palavra e vai julgar a muitos, ações e intenções. Então cuidado, com Deus não se brinca. Amém? Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance e que esse versículo 16 fique para a nossa meditação nesse dia, tá? Leia ele, porque ó, todos esses fatos serão observados na humanidade. Quer dizer, Deus está te observando, Deus está me observando, Deus está olhando para mim e olhando para você, Ele está olhando para toda a humanidade. Todos esses fatos, tudo que eu faço, Deus está vendo. Ele está observando a humanidade, observando a cada um de nós. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens, que segredos? Aqueles segredos. Lembra aquela bala que você roubou, ninguém viu? Aquele dinheiro que você furtou, que ninguém viu? Lembra? Aquela contenda que você fez entre pessoas que ninguém sabe, mas foi você. Daquela vez que você traiu o marido ou traiu a esposa, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então Deus vai julgar os segredos. Aquela vez que você assediou alguém, irmãos, é algo muito sério. A vez que passou na rua, desejou uma outra mulher, desejou outro homem. Esses são os segredos do coração do homem que será julgado por Deus. Esses são os segredos do coração do homem que Deus julgará e muito mais. Tantas práticas de pecado que muitos de nós estamos praticando e achando que não tem nada a ver. Porque o que eu falo aqui, o que eu prego aqui é para crente, irmãos. Porque a palavra de Deus é para o crente. O mundo jaz do maligno. Quem não serve a Deus, quem não quer compromisso com a palavra. Agora, quem serve a Deus tem esse compromisso com ela. Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É Ele que vai julgar. É Ele que sonda o meu coração, meu pensamento e a minha intenção. De acordo com as claras, olha só, irmãos. De acordo com as declarações do meu evangelho. Um evangelho claro, um evangelho declarado, um evangelho aberto, um evangelho limpo. É esse evangelho que vai julgar a gente. Meu Deus do céu. Irmãos, a hipocrisia tem tomado lugar em muitos corações de crente. O medo de pessoas tem feito pessoas entrar em depressão. De tanta traição, de tanta falsidade nesses últimos dias. Mas saiba, Deus, Ele é fiel. E Ele cuida de nós. Amém? Haverá julgamento, irmãos, para aqueles que brincam. Haverá julgamento para aqueles que andam direito, para receber o galardão, a coroa da justiça. Mas haverá a justiça de Deus sobre todos aqueles que brincam com Deus. Amém? Vamos terminar? Em nome de Jesus. A palavra, se me deixar, eu vou indo. Eu perco a noção do tempo. Então vamos encerrar agora para a glória de Deus. Se inscreva no canal, dê o like, compartilha. Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Que a graça de Deus esteja derramada sobre a sua vida. E que essa paz que excede todo entendimento esteja agora sendo derramada sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu coração. E nada abale a sua fé. Amém? Seja fortalecidos por Deus. Assim também ore para Deus me fortalecer. Porque o ataque espiritual tem sido grande contra a minha vida. Muito ataque, mais maior e maior ainda é o Deus que eu sirvo. Grande é o Deus que eu sirvo. Grande é o Deus que você serve. Então não temas, Deus é conosco. Perseveramos e chegamos até o fim no nome de Jesus. As lutas estão aumentando porque breve nós estaremos em casa. Então cuida da sua vestimenta. Cuida da sua veste para você ouvir o soar da trombeta. Porque uma mente suja, uma mente perturbada, uma roupa suja, uma veste espiritual suja
não vai ver o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, eu quero ser grata ao Senhor por mais um dia. Quero apresentar a minha irmã, Senhor, te pedindo neste momento, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos calar, Senhor, nos momentos das provas, da luta, no momento da perseguição, das calúnias, das defamações que tentam contra nossas vidas. Que nós venhamos, ó Pai, lembrar desse versículo 15, Pai, e entender que os nossos pensamentos muitas vezes vai nos acusar, Senhor, porque se nós andarmos errado, nós seremos acusados pelas nossas atitudes e pensamentos. Mas se nós andarmos direito, Pai, em alguns momentos ele servirá como defesa para nós. Então, Senhor, deixa, Senhor, a gente entender dia após dia a vontade do Senhor. Permita-nos que nós conheça mais o desejo do teu coração. Permita que nós chegamos mais perto do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a santificar, nos ajuda a limpar as nossas vestes, ó Pai, para que nós não sejamos acusados com o mundo, condenados com o mundo, mas que nós possamos chegar mais perto do Senhor, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais longe do mundo nós ficamos e mais longe dessa terra, ó Pai, nós estaremos. Assim, Senhor, eu te peço neste momento, nos ajuda, nos fortaleça, não deixa minhas irmãs desistir, não deixa meus irmãos desistir, ó Pai, por mais que existem pessoas falsas, que traem uma outra, pessoas que defamam o nome do outro, pessoas que não entenderam o propósito, que não querem ir para o céu, que não querem te servir, pessoas que só são, Pai, como pedra de tropeço, que nós venhamos ter força, Pai, para poder passarmos por cima, não por cima das pessoas, não pisando em pessoas, mas por cima dos problemas, por cima das dificuldades, e prosseguimos lutando até chegar ao céu, lutando até chegar à eternidade. Nos ensina a ter mais amor, humildade, nos ensina, Pai, a sofrer por amor do teu nome, sabendo que nós somos escolhidos para viver a tua verdade, o teu evangelho, que vai julgar cada um, Pai, segundo as suas ações e obras, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance, que a misericórdia de Deus, ela alcance a sua família, no nome de Jesus. Amém?